Um dia depois das manifestações do dia 15 de março, que um marco na história da política brasileira, nós estamos entrevistando os senadores para falar sobre os desdobramentos das manifestações populares e mesmo a interpretação das vozes que vêm das ruas. Nós vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, líder das minorias aqui na casa. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. É um marco histórico na vida desse país, tamanho ambiente democrático e oportunidade e volume de pessoas se manifestando, né? Sem dúvida, é o nascer de uma nova nação, né? Mais consciente e politizada, que leva para as ruas com veemência a sua indignação e exige mudanças radicais no país. A maior mobilização popular de protesto da democracia brasileira. Nós acompanhamos o movimento das diretas. Curitiba, fizemos o primeiro comício das diretas com 60 mil pessoas. Ontem tivemos cerca de 100 mil pessoas, segundo a PM, 80 mil segundo organizadores, mais de 100 mil pessoas nas ruas de Curitiba. E São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Isso é expressão da indignação, é a fotografia da impopularidade do governo num momento crucial para a vida nacional. E a pauta dessa vez, comparando com 2013, que foi uma análise, uma primeira análise que aconteceu, porque 2013 também foi marcante. Mas dessa vez há diferenças, né, senador? Sim, grande diferença. Houve foco, não é? Houve uma pauta definida, houve um alvo preferido, não é? Esse alvo foi o governo e a presidente Dilma. E a corrupção, né? Exatamente, consubstanciado no governo o escândalo de corrupção recente da Petrobras, mas com uma causa maior que é o modelo vigente, não é? Matriz de governos corruptos e incompetentes. É este o modelo condenado pelo povo. É essa a providência que exige a sociedade. Derrubar esse balcão de negócios, acabar com esse aparelhamento do Estado. Ou seja, o que a população está exigindo nesse momento é uma mudança veemente, né, radical, e que tem que ser exposta com nitidez. As palavras soltas ao vento das promessas recicladas não convencem mais ninguém no país. Senador, e há como agilizar esse combate à corrupção? O senhor acha que essas vozes, esses manifestos em massa, eles vão motivar uma celeridade nessa investigação, nessa... Na verdade, o combate à corrupção está configurado agora nessa investigação judiciária competente, né, que avança sobre a Petrobras, especialmente, mas tem que avançar sobre outros setores, o setor da energia, os fundos de pensão e o BNDES, sobretudo. São áreas pantanosas, né, do governo, lamacentas e que precisam ser exploradas numa investigação que possa significar o desejo do povo brasileiro de combater para valer a corrupção. Agora, o que cabe ao Poder Executivo, nesse momento, é mudar esse modelo. Reduzir esse ministério pela metade, convocar personalidades do país apartidariamente, eleger ministros probos e competentes para respeitar este apelo popular. Ou a presidente Dilma age desta forma, dando esse sinal do seu desejo de mudar, ou a palavra impeachment não será mais apenas o impulso de um desabafo eventual. Passará a ganhar consistência e a população acabará atropelando os governantes e promovendo a mudança que deseja. Nesse primeiro momento, onde a reação do Poder Executivo foi apresentar ministros para coletivas com a imprensa. Nessas coletivas, a imprensa, hoje, nessa segunda-feira, por exemplo, se ressentiu da falta de uma autocrítica por parte do governo. Vendo essas primeiras horas de reação, que avaliação o senhor faz? O senhor acha que a presidenta já deveria ter vindo em rede nacional conversar com a população? Seria cedo demais? Há que se esperar algumas horas? Que avaliação o senhor faz? Primeiro que é exigir demais desses ministros, né, convencer a população brasileira diante do desastre que é o governo Dilma.
São ministros competentes, lúcidos, né, esclarecidos, preparados, tanto o Eduardo Cardoso quanto o Miquel Rossetto. Mas seria um milagre se eles pudessem, com palavras, convencer o povo brasileiro. Então, não há palavra nesta hora. As palavras soltas ao vento não satisfazem, não chega à alma da nação. O que a presidente tem que fazer é adotar providências. Hoje ela já deveria estar anunciando a redução dessa estrutura monumental de governo, o governo do paralelismo, da superposição das ações, o governo perdulário, dos gastos desnecessários, inclusive alguns sigilosos. Sim, isto atenderia à expectativa. Chamar a imprensa para anunciar: estou reduzindo, e publicar o ato e reduzir pela metade o tamanho do governo. E convocar ministros competentes, como já disse, né, apartidariamente, acabando com esse aparelhamento, acabando com essa relação de promiscuidade do governo com os partidos políticos e o Congresso Nacional. Agora, senador, diferente de 2013, o Congresso Nacional dessa vez, na sua avaliação, foi poupado? Foi, até generosidade do povo, porque não merecemos. Acho que o Congresso também está no centro, no epicentro desta crise, não é? Até pelo número de parlamentares que foram citados recentemente nessa lista do procurador Janot, mas até também porque esse Congresso não tem produzido aquilo que a nação exige, em matéria de reformas, sobretudo, né? As reformas necessárias para impulsionar o crescimento econômico do país, elas não aconteceram até agora. Então, acho que o Congresso foi poupado e que deve agradecer a generosidade do povo brasileiro por ter sido poupado ontem. Mas se não agir, certamente será também convocado à responsabilidade. É isso que eu ia perguntar. Agradecer atuando, em que ambiente agora, a partir dessas manifestações, como fica o ambiente de trabalho aqui? Como é que fica, por exemplo, o rumo da discussão do ajuste fiscal que tem que ser feito? O Congresso que muda, sempre reage rapidamente às manifestações. Pena que por pouco tempo. Depois é recolocado nos trilhos da passividade, né? Depois que passa esse momento de impacto e tal, o Congresso volta à normalidade. Espero que desta feita ele adote uma postura de agilizar procedimentos para atender a expectativa do povo com reformas, né? Nós temos aí as medidas provisórias do ajuste fiscal, que são prioridade agora, estão na pauta, mas temos a reforma política e temos que avançar para uma reforma do sistema federativo no contexto de uma grande reforma que envolva também a reforma tributária. São reformas essenciais para o país. É claro que nós estamos no presidencialismo, dependemos da presidência da República, né, para que essas reformas aconteçam, mas certamente as lideranças da casa possuem agora mais condições de exigir da presidente Dilma a solidariedade nesse processo de reformas, ou a sua participação ativa, a sua liderança no processo. É preciso que, no presidencialismo, a presidência da República se interesse pelo processo de reformas para que essas reformas ocorram. Agora, provavelmente, a discussão das matérias do ajuste fiscal não fossem essas manifestações do dia 15, seria outra, né? Pois eu não sei o que será, né? Na verdade, há uma insatisfação no Congresso, visível, especialmente de algumas lideranças, por razões óbvias e conhecidas. Mas o ajuste fiscal, em algum momento, tem que ser encarado também como solução para os problemas econômicos ou desejo de solução para os problemas econômicos. Nós temos que analisar caso a caso para interpretar as consequências das propostas. Particularmente, acho que é um ajuste de contas e não um ajuste fiscal. Falar em ajuste fiscal sem reduzir as despesas do governo não é falar a verdade. Sem reduzir o tamanho dessa máquina monumental, não é ser coerente com o discurso. Ajuste fiscal implica em algumas medidas que podem até sacrificar a população, como é o caso, mas em medidas que exijam do governo o seu esforço, o seu sacrifício, cortar na própria carne, para, inclusive, oferecer as condições necessárias a fim de que o ajuste fiscal se concretize. Da forma como age o atual governo, trata-se de um ajuste de contas e não ajuste fiscal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa programação da TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse e outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.